Olha só, irmãos, hoje nós temos um tema bastante importante. Eu confesso aos irmãos que, embora entendo perfeitamente que a Bíblia é ampla, que a Bíblia é vasta, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é desde o começo até o fim, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A palavra inerrante, a palavra infalível, a palavra poderosa, a palavra que dá vida, a palavra que restaura, a palavra que reconcilia, a palavra que perdoa, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que redime, a palavra que aconselha, a palavra que direciona, a palavra que abençoa. A Bíblia, na sua completude, ela é a palavra de Deus. Agora, existe um tema central na Bíblia, tanto do Gênesis como o Apocalipse, existe uma temática central. E esta temática ela é Cristo. Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, ele é a parte central de toda a base escriturística, né? E, portanto, eu gosto muito de falar de Jesus. Embora entendo que existam muitos personagens, tanto no Velho como no Novo Testamento, personagens que foram verdadeiros heróis da fé, que foram exemplos, que foram modelos para que nós nos referendássemos através deles, mas eu não encontro nenhum à altura do Cristo da igreja, do Senhor da igreja, do desejado de todas as nações. Então, Cristo é o centro escriturístico. E, portanto, eu trouxe uma palavra aqui, ela veio ao meu coração. Hoje, na parte da manhã, eu estava meditando, aí surgiu de súbito uma palavra que eu considero muito importante para os nossos dias. E esta palavra ela está inserida no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. Você que tem a sua Bíblia aí, nos ajude, leia juntamente comigo e vamos refletir no pensamento de Cristo, vamos mergulhar na mente de Cristo, naquilo que ele disse, naquilo que ele falou e que continua se perpetuando ao longo da história. Olha só, Mateus capítulo 10 e apenas um versículo, que é o versículo de número 16. Portanto, leia comigo Mateus capítulo 10 e o versículo de número 16. Eu acho que esse tema ele é muito rico, ele é muito atual. Diz-nos assim o texto: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui estão dois contrastes apresentados como elementos do discurso de Jesus. Jesus, como todos os grandes pensadores, os grandes homens, os grandes, digamos, homens de pensamentos elevados, toda a linguagem deles era falada através de metáforas, de simbolismos, de figuras, de enigmas, de contrastes, de paradoxos. Todas as linguagens dos grandes pensadores sempre vieram dosadas de certo mistério, de certos enigmas. E, portanto, Jesus, em toda a extensão deste capítulo 10, este capítulo 10 é um comissionamento de Jesus aos seus discípulos. Um comissionamento para uma grande tarefa. Observe que nos capítulos anteriores a este,
capítulo 10, se você ler com periciosidade, se você ler com um pensamento aberto, um pensamento que contenha e que saiba absorver a singularidade da palavra, a parte central da palavra, o âmago, o cerne da palavra. Isso mesmo. Nós encontramos Jesus preparando 12 homens, 12 discípulos, homens que estavam na escolástica de Jesus, homens que fizeram parte da primeira turma, digamos assim, fizeram parte daquela primeira turma do ministério de Jesus. Portanto, Jesus deu a eles ensinamentos profundos, ensinamentos ricos, ensinamentos preciosos. E aqui nós encontramos esta importante, primeiramente, o ponto central é a missão. O ponto central é a missão, a incumbência, o comprometimento que aqueles discípulos assumiram assim que Jesus os chamou para o exercício do ministério. Agora, Jesus diz a ele, aqui no versículo número 16, ele disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Observe o contraste, ovelha e lobo. Em seguida, Jesus parte para um outro panorama, serpente e pomba. O primeiro cenário, ovelha e lobo. Dois animais distintos, de naturezas distintas, de comportamentos distintos, de ambiente de vivência distintos, ovelhas e lobos. As ovelhas são dóceis, sereno, um animal meigo, um animal de alma perene. A ovelha é um animal de alma perene. E o lobo é um animal voraz, um animal agressivo, um animal implacável, um animal impiedoso. A ovelha e o lobo. E os discípulos foram colocados nesta condição de ovelhas. Embora sendo eles portadores de uma mensagem tão impactante, tão poderosa, mas eles eram ovelhas. Eles não tinham a mesma característica de um lobo, aquele lobo predador, aquele lobo voraz, aquele animal que vivia mais solitariamente, diferente da ovelha, que é mais gregária, que é mais grupal, que é mais submissa. Agora Jesus compara os discípulos a ovelhas. E aqueles discípulos foram enviados. Esses lobos devoradores é uma alusão ao território aonde aqueles discípulos iam fazer a sua missão. Os lobos devoradores seriam os oponentes do rei. Aqueles que iriam querer calar a voz dos apóstolos. Aqueles que queriam devorar os apóstolos, destruir os apóstolos. Porque o lobo, por natureza, ele é um animal carnívoro. Em contrapartida, a ovelha é um animal herbívoro. São distintos seres, com temperamentos diferentes.
E Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas. Isto prova que os apóstolos de Cristo, eles não tinham a propositura de um lobo, um animal de ataque, um predador. Mesmo sendo eles detentores de uma mensagem tão poderosa, mas eles foram vítimas do Império Romano, eles foram vítimas do Sinédrio, dos escribas, dos fariseus. E quem tem um pouco de conhecimento da história do cristianismo vai poder observar o quanto os cristãos ao longo do tempo, na condição de ovelhas, foram apedrejados, foram espancados, foram torturados, foram mortos por conta do ambiente hostil onde eles se encontravam. Agora Jesus muda de panorama. Jesus compara os seus discípulos como dois animais distintos. Outro contraste, outro paradoxo. Ele disse: portanto, sede prudentes como as serpentes, porém simples como as pombas. E isto é importante, e aqui se baseia a centralidade desta palavra. Aqui se baseia o ponto principal aonde eu quero chegar: serpente e pomba. Os discípulos agora são comparados, segundo Jesus, a pombas, também pela mesma perspectiva de ovelha, pela sua pureza, simplicidade, por ser um animal indefeso, por ser um animal menos astuto, menos sagaz. E Jesus compara os discípulos pela sua pureza, distante dos discursos políticos, sociológicos, filosóficos. Os discípulos eram comparados a uma pomba, um animal indefeso. Aí Jesus volta e traz à baila a figura da serpente, não pelo seu veneno letal, pelo seu veneno mortal, não. Jesus apresenta a prudência, a periciosidade da serpente, a perspicácia, audácia, percepção, tato, sensibilidade a tudo aquilo que está à sua volta. Vocês sabem que, por ser um animal peçonhento, a serpente tem o sensor que catalisa tudo aquilo que está em sua volta. Dentro do seu mundo sensorial, através da sua língua, ela tem condições de captar, ela tem uma alta percepção. E eu quero dizer para os amados irmãos nesta noite, como a igreja está sendo empobrecida por falta de pregação das mensagens cristocêntricas. As mensagens de Cristo foram deixadas de lado. As mensagens de autoajuda, as mensagens antropocêntricas, as mensagens voltadas para a psique humana, essas mensagens são distribuídas como venenos mortais, destruidores. Mas nós estamos aqui para falar de Cristo, para falar da sua mensagem, do âmago, do centro, da coluna dorsal da sua mensagem, que era a propagação do Evangelho do Reino.
Sede simples como a pomba. O conceito de simplicidade no mundo em que nós estamos vivendo está associado às condições sociais de qualquer pessoa. O conceito de simplicidade, de pureza, que foi banido, extinto do meio cristão, esse conceito de simplicidade está associado à pobreza, está associado à ignorância, a analfabetismo, está associado a pessoas de nível intelectual inferior. Na realidade, a mensagem de Cristo, ela continua sendo a mesma. Jesus não mudou. Ele não adapta a sua mensagem ao secularismo. Pelo contrário, é o crente salvo em Jesus quem tem que adaptar a mensagem de Cristo ao seu estilo de vida. É o crente que tem que se adaptar aos parâmetros, aos critérios do reino e aquilo que o Senhor estabeleceu como forma de regra. Portanto, disse Jesus, sede do verbo ser, prudentes como a serpente. Outro dia eu estava vendo um documentário na TV a cabo, no National Geographic, e ali eu vi um episódio quase que semelhante a esta mensagem, só que eram dois animais diferentes. Num deserto vasto, uma serpente solitária, uma serpente sagaz, perspicaz, adaptada ao ambiente hostil, inóspito que é o deserto. Essa serpente estava cercando um lagarto. E aquela serpente, ela usava todos os artifícios para pegar a sua presa. E aquele lagarto, naquele terreno arenoso, quente, escaldante, aquele animal, ele tentava de todas as formas se livrar daquela serpente. E como a serpente tinha uma questão de mobilidade diferente daquele réptil, daquele outro réptil, a serpente fez o seguinte: ela mexeu com seu corpo, a areia, se escondeu na areia, cobriu-se totalmente com aqueles grãos grossos de areias do deserto e apenas deixou sobre os seus olhos pequenas janelas onde ela pudesse observar a sua presa. O lagarto perdeu a noção de onde estava o seu animal predador. O lagarto não sabia qual era a direção que a serpente vinha. Ele perdeu a visão, perdeu a noção de espaço, de tempo, a noção do perigo. Ele ficou perdido. Olhando atentamente, ele não conseguia ver a serpente. E por incrível que pareça, por não ver a serpente, ele se aproximou daquele animal peçonhento que estava escondido na areia. E para sua infelicidade, ele chegou próximo, exatamente onde estava a visão da serpente. E para sua surpresa, ele foi subitamente tragado pela serpente, porque a serpente é um animal astuto, pericioso. E Jesus nos ensina a sermos prudentes, astutos, não no sentido nocivo, pernicioso, não. Astuto no sentido de ter a percepção do que está nos cercando para nos prender, para nos destruir, para nos matar.
Enquanto a pomba é um animal que voa, a serpente é um animal que rasteja. Enquanto a pomba não tinha estratégia alguma para combater os seus predadores, a serpente era exatamente o contrário, um animal perspicaz, um animal antenado, um animal vigilante. Moral da história: no mundo em que nós estamos vivendo, nós não podemos perder a pureza e a simplicidade das pombas. E não podemos deixar de ter a perspicácia, a percepção da serpente. Quantas pessoas que são tragadas, levadas como vítimas, porque o que mais ela tem é o sentimento da pomba, é muita pureza, muita inocência e pouca percepção, pouca prudência. Quantas pessoas crentes que são enganadas, são engodadas, são atraídas por falta de percepção, de vigilância, de prudência, de discernimento. Quantos crentes que acreditam em tudo eles dizem amém. São profetas que estão por aí mentindo nas redes sociais, profetas de revelações mentirosas. Essas pessoas têm um ibope tremendo, elas ganham pessoas incautas, indoutas, pessoas que são verdadeiras pombas inocentes e que não têm a prudência de uma serpente. Quantas pessoas que são crentes sem critério, são simples, são presas fáceis, são destruídas por profetas mentirosos, pregadores mentirosos, pessoas enganadoras para atrair pessoas incautas. Seja prudente como a serpente, meu irmão. Aprenda. Jesus, na primeira parte, ele disse que enviaria os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. O território é hostil. O mundo jaz no maligno. Satanás não vai te poupar. Mas Jesus quer que você seja simples como a pomba. Você não pode perder a simplicidade da mensagem do Evangelho. Você não pode perder a pureza do Evangelho. Você não pode perder os ornamentos do Evangelho. Mas também você não pode ser presa fácil de Satanás e dos seus ardis. Sede prudente como as serpentes. Não é a serpente venenosa que morde, não. É o lado de percepção da serpente. Você tem que estar atento. Você tem que ter uma visão periférica. Você tem que ter uma visão espiritual. Você tem que ter uma visão holística. Você tem que ter uma visão plena do que está acontecendo à sua volta. Você tem que saber o que é que você está vendo no cenário político. Você tem que ter percepção do que você está vendo na televisão. Você tem que ter percepção do que você está vendo na internet. Você tem que estar... Nós vivemos num período de mundo de engano, de fake news, de notícias falsas, notícias mentirosas, notícias desastrosas. E se nós não tivermos a percepção, a gente acaba se perdendo. Aí onde deve entrar a perspicácia da serpente, a percepção. Nós temos que estar
com as antenas espirituais ligadas. Jesus disse: vigiai e orai. A serpente é um animal vigilante. A pomba, apesar da sua pureza, é um animal vacilante. É uma presa fácil. Quantos crentes pombas e que não tem nada da percepção de serpente? Quantos crentes que têm tudo de percepção da serpente, mas não tem nada de pomba? Quantos crentes? Muitos chegam até a ser maliciosos. Muitos chegam até a ser peçonhentos, perigosos, ardis, venenosos e não tem nada das pombas. Permite que o Espírito Santo nos dê a percepção da serpente e a pureza das pombas. A simplicidade, a docilidade das pombas. Pare de crer em todas as coisas. Pare de crer em tudo aquilo que as pessoas falam. Seja vigilante, seja atento. Seja atento. Nós estamos vivendo nos últimos instantes da peregrinação da igreja. Nunca se houve tanto engano em todos os setores da sociedade como nos dizem que nós estamos vivendo. Engano em todos os setores da sociedade. Pouco do que os homens e mulheres falam se sustentam, porque não tem verdade e nem consistência. Portanto, disse Jesus, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Quantos cristãos que perderam a simplicidade do Evangelho? Perderam a excelência e a essência do Evangelho, porque para estes, ser simples já não basta. Tem que ser notório, tem que ter o espírito do pavão. Pavão é cheio de penas. Mas se Jesus quiséssemos que nós fôssemos pavões, ele teria feito essa analogia, esta comparação. Mas Jesus não nos chamou para ser pavão. Ele nos chamou para ser pombas, simples como a pomba. Tanto é que o Espírito Santo ele tem um símbolo da pomba. Tanto é que o Espírito Santo ele veio em forma corpórea de uma pomba no batismo de Jesus. E lá no deserto, quando as serpentes do deserto mordiam o povo, Deus mandou que Moisés fizesse uma haste e colocasse uma serpente. E todos aqueles que olhassem para aquela serpente do deserto não seriam mais mordidos pelas outras serpentes do deserto. Portanto, eu deixo esta palavra de reflexão para você, meu irmão, minha irmã. Eu costumo dizer que todo extremo é perigoso. Tudo aquilo que é extremo é perigoso. O cristão tem que ser dosado. Não seja demasiadamente serpente e nem demasiadamente pomba. Procure extrair essas duas características destes dois animais distintos, a pomba e a serpente. Dois animais distintos. Em tempo de engano. Em tempo de engano, é necessário ter a perspicácia da serpente.
não o veneno. Bom lembrar, não o veneno, mas a perspicácia, a prudência. E por outro lado, em tempo de ostentação humana, em tempo onde o ser humano se tornou narcisista, antropocêntrico, até em nosso meio, no meio dos crentes que querem culto para ele, honra para eles, glória para eles, tudo para eles, até líderes, pastores que querem culto para eles. Se o nome deles não for mencionado num culto, o culto perdeu o seu significado. Eu deixo esta palavra de reflexão. Cristo é o centro. E a mensagem dele não mudou para o século 21. A Igreja de Cristo não tem nada a ver com este ambiente chamado mundo. Nada a ver. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O nosso habitat natural não é o mundo. O céu nos espera. Mas para tanto, para chegarmos até lá, nós temos que ter a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Amém.